A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. E o nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. Nesta oportunidade, daremos continuidade às ministrações da revista da Escola Bíblica Dominical, lição de jovens, último trimestre de 2021, cujo tema é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Louvado seja Deus. Na semana passada, ministramos a lição de número 1. O tema foi a doutrina das últimas coisas. E hoje ministraremos a lição de número 2. O tema é sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. E de já peço as vossas orações para que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus, que haja uma edificação mútua. O nosso intuito com este canal é ajudá-los na preparação das vossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Que o querido irmão, querida irmã, seja edificado e venhamos a glorificar Deus com aquilo que Ele tem nos proporcionado. Esse é o nosso intuito e o nosso pedido de oração. Eu peço, por gentileza, que o querido professor abra a sua lição, na lição de número 2, 10 de outubro de 2021. Tema, mais uma vez repetindo, sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Eu incentivo o querido professor que leia em sala de aula o texto do dia, a síntese e bem como o texto bíblico que norteará a ministração desta oportunidade. Mateus 24, verso 1 até o verso 14. E nós iremos fazer de uma forma diferente. Os irmãos que já conhecem a nossa didática, nós não iremos ler os tópicos e subtópicos dentro daquilo que o autor construiu. Nós iremos trazer algo a mais para acrescer, agregar, auxiliar na preparação da vossa aula, ok? Então, antes de adentrarmos propriamente na lição, eu quero trazer para vocês, a título de instigação, um livro escrito por Alex McGrath, Conversando com o C.S. Lewis, e quero citar para vocês um trecho dele. Diz o seguinte: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Elas são seu megafone para despertar um mundo surdo. Louvado seja Deus. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar neste momento. O discurso profético mais importante proferido por Jesus Cristo, que fala exatamente sobre o princípio das dores. E é sobre isso que nós iremos falar dentro do sermão, dentro daquilo que Cristo proferiu em Mateus 24, versos 1 até o verso 14, os sinais da sua segunda vinda. Mas antes de adentrarmos nos tópicos e subtópicos, eu quero trazer uma conceituação. O querido professor pode acompanhar aqui no nosso slide o que significa os sinais dos tempos. Eu trouxe aqui um trecho da obra Teologia Sistemática do pastor Eurico Baxter e ele diz o seguinte: sinais dos tempos são fatos profeticamente preditos que, quando acontecem, constituem prova de que outras profecias já aconteceram ou estão para acontecer. Nós temos vários exemplos desses sinais na palavra de Deus. Trago para vocês aí algumas referências a serem consultadas. A palavra profética, ela contém sinais que, quando confirmados, eles provam que a vinda do Senhor Jesus está às portas. Quando os discípulos perguntaram, na ocasião de Mateus 24, verso 1, que sinais se mostrariam da sua vinda e do fim do mundo, o mestre lhe falou de certos sinais. E é em cima disso que nós iremos iniciar a nossa ministração. Os sinais da segunda vinda de Cristo, a saber, catástrofes naturais, aumento da rebelião e conflitos, o aumento da maldade dos conflitos, sofrimento e martírio dos cristãos, trato da perseguição, falsos profetas, o esfriamento do amor e, por último, no terceiro tópico, iremos trazer um aspecto mais devocional a respeito dessa espera que todo crente deve ter em seu coração, a certeza da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês duas considerações básicas a respeito dos sinais da segunda vinda de Cristo. A primeira é: existem sinais reais pelos quais é possível determinar que o Filho do Homem já está às portas, de acordo com Mateus 24, verso 1 a 14, Marcos 13 e também Lucas 21, que trata-se do mesmo texto em apreço. Uma segunda concepção que devemos ter é que, embora os sinais mostrem que o dia está próximo,
que já é chegado a hora, jamais nós poderemos estabelecer com exatidão o momento exato do retorno de Jesus. Podemos aí, por meio das Sagradas Escrituras, perceber que se aproxima, mas jamais determinar com exatidão o momento, o dia, a hora, o mês e nem tampouco o ano. Isso seria uma presunção da nossa parte, né? Quando Jesus Cristo ele pronuncia essas palavras, nem ele sabia o dia do seu retorno, uma vez que, a fim de ser semelhante aos homens, ele aniquilou-se a si mesmo e despiu-se da sua glória, de acordo com o que Paulo escreve à igreja dos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 ao verso 8. Mas nós sabemos que após a morte do Senhor Jesus Cristo e também da sua ressurreição, ele foi glorificado com a glória que tinha antes da fundação do mundo, antes mesmo que o mundo existisse. E é por esse motivo que agora ele sabe sim o momento, a hora que ele irá buscar a sua noiva. E glória a Deus por isso, porque nós sabemos, por meio das Sagradas Escrituras, que esse dia está próximo. O pastor Eurico Bergstein, na sua teologia sistemática, ele nos apresenta diferentes grupos de sinais dos tempos. E podemos dividir esses sinais dos tempos em vários grupos. Eu trouxe para vocês aqui 5 divisões básicas. Existem mais 2, mas resolvi não colocar devido o pastor Reinaldo Dilo tratar destes sinais em uma lição específica que veremos posteriormente. Mas eu trouxe aqui os 5 sinais que serão abordados na presente lição, a lição de número 2. O primeiro deles é sinais em cima no céu. O segundo, sinais embaixo na terra. Terceiro, sinais na vida religiosa. Quarto, sinais na vida social. E quinto, sinais na vida moral. Pois bem, Jesus disse lá em Lucas capítulo 21, verso 31, que quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, nós iremos esmiuçar, aprender os pormenores de cada um destes sinais, percebendo a proximidade daquele que prometeu que viria buscar a sua igreja, viria ter um encontro nas nuvens, nos ares, com a sua noiva, aí na ocasião do arrebatamento. Então, o primeiro grupo de sinais que nós iremos discutir são os sinais em cima no céu. E o nosso slide, o irmão pode acompanhar, diz o seguinte: assim como houve sinais no firmamento, quando Jesus veio pela primeira vez, também haverá sinais importantes no sol, na lua e nas estrelas, antes da segunda vinda do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A natureza, o cosmos, aquilo que Deus criou, irá nos avisar, não de uma forma em que queiramos que seja avisado, mas dentro de um atuar de Deus na história, dentro daquilo que Ele quer que vejamos, para que percebamos a sua iminente volta, ok? Existem sim muitas especulações e exageros por parte de pessoas que qualquer coisa que aconteça, um fenômeno de chuva, trovões ou até mesmo uma tempestade, já atribuam aí a respeito da segunda vinda de Cristo. Mas devemos ser cautelosos quanto a esses sinais. Existem sim sinais que acontecem ao longo da história, que ainda hoje acontecem, que apontam para a segunda vinda de Cristo. E no texto em apreço, Mateus ele traz a verdade de uma forma clara. Ele fala no sol, na lua e nas estrelas. Então são sinais específicos que tratam a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto que devemos entender, que é mais fácil de nós percebermos, são os sinais embaixo na terra. O slide fala o seguinte: assim como a terra reagiu quando Jesus morreu, também ocorrerão sinais embaixo na terra, antes da segunda vinda de Jesus. Eu trouxe para vocês aqui terremotos, fome e pestilências, e vamos falar a respeito de cada um destes. Pois bem, iremos tratar primeiramente dos terremotos, de acordo com Lucas capítulo 21, verso de número 11. E diz o seguinte: esse sinal ele continua assim a se manifestar ao redor do mundo, em todas as partes do planeta Terra. Se nós compararmos uma estatística que é trazida pelos cientistas, o número de terremotos que ocorreram entre o nascimento do Senhor Jesus Cristo e até o ano de 1901, nós perceberemos que a sua quantidade é muito menor em relação a um curto período de tempo, que seja 1901 até 1908. A quantidade é considerável em relação do nascimento de Cristo até 1901. E isso torna cada vez mais real as profecias contidas na Bíblia no que concerne a essa verdade da proximidade da segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que a maioria desses terremotos ocorrem mais no Oriente, em algumas partes da América Central, mas na América do Sul temos uma quantidade pequena, mesmo que existente, é quase que imperceptível para nós que convivemos nesse continente, na América do Sul.
Então, mas não devemos negligenciar que é um sinal verdadeiro predito nas Sagradas Escrituras, ok? Um segundo ponto é a fome. Além dos terremotos, é mais perceptível também no nosso continente a fome. Secas, catástrofes e outras causas têm motivado fome em várias partes do mundo. Desde o início do século passado, o mundo tem presenciado períodos de fome na Rússia, na China, principalmente na África. Na América do Sul também percebemos em alguns países extremamente pobres, aqui propriamente no Brasil, nas regiões do Nordeste, no Piauí, no Ceará, e em algumas regiões também de Alagoas, existem a extrema pobreza, e isso é perceptível dentro da nossa realidade. E tudo isso já havia sido apontado pelas Sagradas Escrituras, né? A carestia dos alimentos, a escassez também de mantimentos, fazem parte de uma fotografia, de uma paisagem profética que traz a lume a profecia dos últimos tempos. Então devemos ficar alerta que tudo isso a Bíblia Sagrada já apontava. E um terceiro tópico que é curioso é a respeito das pestilências, né? Por exemplo, de acordo com Lucas 21, verso 11, fala a respeito das pestilências e podemos trazer como exemplo o câncer, a AIDS, bactérias letais, cólera, febre tifoide, meningite, peste bubônica e propriamente os animais, as pequenas feras, né? Eu trago uma curiosidade para os irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 8, fala de pequenas feras. E alguns teólogos têm traduzido como ratos. E é interessante porque a palavra lá no grego está no substantivo genitivo neutro, plural, e encontra-se aí no diminutivo, né? No diminutivo. Então, trata-se, sim, de acordo com muitos exegetas, como ratos. As pestilências também é equiparada aos ratos. E é interessante, eu fazendo uma pesquisa, houve um aumento considerável de ratos aí por toda parte do mundo, né? É interessante que uma estatística diz que na cidade de São Paulo, por exemplo, existe 10 a 15 ratos por habitantes. Então é interessante nós nos atentarmos sobre isso, porque por meio desses animais, por meio dessas feras selvagens, dessas pequenas feras, como trata Apocalipse, é que existem a disseminação de muitas doenças. Então a pestilência se engloba também dentro dessa perspectiva, ok? Além dos sinais em cima no céu, além dos sinais embaixo na terra, também temos os sinais na vida religiosa. É interessante nós percebermos isso, né? A palavra de Deus nos tem oferecido uma fotografia profética do que haverá entre os povos ao se aproximar a vinda de Jesus. Então, iremos discorrer aqui 4 tópicos: perseguições, ecumenismo, falsas doutrinas e escarnecedores, né? Começando primeiro com aquilo que a palavra de Deus fala a respeito das perseguições. Nós temos observado, querido professor, querido aluno, que o número de mártires ele tem aumentado a cada ano, né? A perseguição anticristã está crescendo em termos absolutos, em toda parte, em todo canto deste planeta, né? Estima-se que no último ano o número de cristãos mortos foi de 4.761 pessoas, uma média de 13 pessoas por dia, com um aumento de 60%, por exemplo, aí na Nigéria, juntamente com outras nações da África subsaariana, né? Que estão entre os 10 principais países com maior índice de morte de cristãos. Então é isso que devemos deixar claro para os nossos alunos. E além da morte, além da destruição desses cristãos, também eles trouxeram uma estatística aí daquelas pessoas que foram encarceradas, presas sem um devido processo legal, sem uma ampla defesa, um contraditório, de uma forma injusta. Então a estatística diz que 4.270 pessoas foram presas no ano de 2021. 11 pessoas por dia, porque professavam o cristianismo como uma sua fé. Olha a perseguição, né? E uma média de 4 pessoas por dia, totalizando aí 1.710 pessoas no ano de 2020, que também foram sequestradas. Cristãos sequestrados por simplesmente professarem a respeito da pessoa de Cristo. Então, é uma perseguição evidente na Coreia do Norte, no Afeganistão, na Somália, na Líbia, no Paquistão, na Eritreia, no Iêmen, no Irã, Nigéria e também na Índia. E que todos nós, tendo em vista essa grande gama de perseguição, devemos orar pelos nossos irmãos. Não deixe que o nosso conforto aqui na América do Sul, em um país livre, até então livre, para se pregar o Evangelho, venha tapar, venha cegar os nossos olhos, tendo em vista a realidade maior do cristianismo no planeta Terra. Devemos orar, vamos ajudar naquilo que for necessário. Você que quer ajudar, procure organizações internacionais sérias que financiam, que vão atrás, que pregam o Evangelho, que também ajudam essas igrejas
perseguidas. Oremos por esses irmãos. Além da perseguição, temos também o ecumenismo, né? E é interessante nós percebermos que jamais em toda a história da igreja houve um movimento de âmbito mundial como o ecumenismo e que tem como finalidade unir em um só corpo a Igreja Católica e todas as denominações evangélicas. Isso é um grande perigo, igreja, independente aí dos seus princípios doutrinários. Sabemos que isto será uma realidade, mas logo após o arrebatamento. Sabemos que o anticristo, sim, através do falso profeta, eles irão reunir em um só pensamento uma igreja universal, dentro de um ecumenismo, mas isso não é coisa para a igreja presente. Nós devemos sim resistir a essa mistura, a essa miscigenação da mistura de igrejas católicas com igrejas evangélicas que têm doutrinas e pontos que divergem entre si. Esse não é o nosso chamado, né? Esse movimento, ele simplesmente não passa de uma torre de Babel moderna que carece sim de um movimento, aliás, de uma aprovação do próprio Deus. Então, Deus nos chamou para sermos diferentes, mas não esquisitos. Apesar de nos relacionarmos com pessoas, não significa que as suas práticas de fé se assemelhem com as nossas. Nós temos o nosso ordenamento pautado nas Sagradas Escrituras. E isso, para nós, é muito caro e inegociável. O segundo ponto são as falsas doutrinas, né? Com referência a esse sinal, nós mencionaremos aqui 3 modalidades de falsas doutrinas que têm permeado o seio da igreja. O primeiro deles é simplesmente falsos cristos, né? Esses eles sempre aparecem, ainda existem aí por várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, né? Tem um famoso personagem caricato, né, da nossa televisão brasileira, que é o Henrique Cristo, que auto se denomina como o Cristo. Então, isso é apenas um fruto de uma loucura da sua mente. Nós não concordamos com esse pensamento, pois o nosso Cristo já veio, morreu e ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Além dos falsos cristos, temos também teologias modernistas, né, que segundo as quais algumas negam o Pai, outras negam um filho e outras também negam a existência da terceira pessoa da Trindade, dentro de um liberalismo teológico. Essas teologias são simplesmente uma manifestação do anticristo aqui na Terra. É importante nós percebermos isso, né? O espírito da mentira que procura penetrar até o terreno de uma verdade revelada, né, que é a palavra de Deus, tentando trazer um falso entendimento das Sagradas Escrituras, tentando deturpar a verdade doutrinária e destruindo a vida de muitas pessoas. Então, além de falsos cristos, temos também teologias modernistas e, além disso, falsos ensinamentos que levam à apostasia, né? É um sinal importante nós percebemos a existência de tantas doutrinas erradas que, como um rio maléfico, eles espalham-se pelo mundo inteiro e destrói a vida de muitas pessoas, negando aí pontos essenciais da bibliologia, da cristologia, da pneumatologia, também da eclesiologia, da escatologia e comprometendo a verdade bíblica sadia das Sagradas Escrituras. Falsas doutrinas, falsos ensinos que destroem a vida de pessoas, tentando levar essas pessoas para um ponto de onde nunca saíram, né? Falsos profetas. Além das falsas doutrinas, temos também os escarnecedores, né? A blasfêmia, por exemplo, é uma característica de uma grande parte desse grupo de pessoas ao redor do mundo, né? Tanto ignorantes como eruditos, que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que apenas é uma verdade criada por homens, mas é uma verdade relativa, e nós contrapomos essa teoria desses escarnecedores. Eles não respeitam a igreja, eles não têm temor, não têm tremor em relação às verdades das Sagradas Escrituras e tentam a todo momento deturpar aquilo que temos como verdade absoluta em nosso coração. Um grande perigo para a igreja e um grande perigo para nós, ok? Devemos estar atentos e orando continuamente a respeito e a despeito desses escarnecedores. Além dos sinais em cima no céu, sinais embaixo na terra, sinais na vida religiosa, temos também sinais na vida social, né? Uma vida preenchida apenas por preocupações de ordem material foi um dos sinais mencionados aí pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala lá em Lucas 17, 26 e 28. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Olha como isso
faz parte da nossa realidade. É interessante o professor deixar claro isso em sala de aula, né? Assim como foi nos dias de Noé, também é na atualidade, na nossa humanidade. Ninguém tem tempo para se dedicar ao serviço de Deus. Romanos capítulo 1, verso 25 fala: serviam mais a criatura do que o Criador. Então, nós percebemos aí o injusto acúmulo de riquezas em detrimento do bem-estar social do trabalhador, também é um sinal do fim dos tempos, é um sinal da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Temos também percebido o aumento extraordinário, exponencial da criminalidade, é um significativo sinal. A estatística mundial tem nos trazido aí dados a respeito do aumento da criminalidade. Quem de vós não percebeu durante, por exemplo, os anos de 2020, 2021, também 2029, um aumento muito grande na criminalidade, né? Então nós percebemos, e tudo isso faz parte dentro daquilo que a palavra de Deus já predizia, já previa com respeito à palavra profética das últimas coisas e também da consumação de tudo, ok? No capítulo 22 do livro de Apocalipse são mencionados os que ficaram de fora da vinda do Senhor, né? Vemos entre eles os chamados feiticeiros. O querido professor pode acompanhar Apocalipse 22:15, lá fala dos feiticeiros. Mas essa palavra no grego, ele é traduzido como farmaqueia, que significa os que são encantados por drogas. Olha como isso é interessante, né? E isso é um sinal importante, pois um dos maiores problemas do nosso tempo, em várias partes do mundo, é o uso de diferentes tipos de drogas, que também faz parte de um grupo de sinais que faz com que a igreja perceba, a humanidade perceba que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima, né? A pessoa ingerindo esses entorpecentes, tirando o seu sentido dentro da normalidade, faz parte do que a Bíblia Sagrada já previa como um dos sinais da volta de Jesus Cristo. Também, outro grande sinal, dentro dos sinais na vida social, temos o grande avanço tecnológico, é um grande sinal da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos negar as conquistas da ciência aí no campo, né, da tecnologia, que têm sido importantíssimas nos últimos 40 anos, né? Fato este nunca alcançado em milênios e décadas anteriores, e nem séculos anteriores. Então, nós percebemos que recentemente tem havido um avanço grande no campo tecnológico. E tudo isso, lá em Daniel capítulo 12, verso 4, também fala desse avanço que se daria nos últimos tempos. Percebamos esses sinais e oremos para que façamos parte do grupo que irá se encontrar com Cristo nas nuvens, ok? Além dos sinais na vida social, também percebemos os sinais na vida moral, né? Conforme diz aqui o nosso slide, a horrenda imoralidade atual caracteriza também os últimos tempos. Jesus disse: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ou seja, isso já dá guarida, né, à corrente doutrinária do pré-tribulacionismo, em que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. E é importante que nós percebamos os sinais que se darão da vinda do Senhor Jesus Cristo também no âmbito da vida moral, nos aspectos da sociedade, na moralidade dos seres humanos, né? Lá em Gênesis capítulo 19, nós lemos e percebemos como era a vida naqueles dias. Observamos como a imoralidade dominava os homens de todos os bairros da cidade de Sodoma. Tanto os jovens quanto os velhos, eles agiam de uma maneira desenfreada, não tinham pudor naquilo que faziam, né? E eu pergunto para vocês, não é isso que nós estamos vendo hoje nas festas, nas farras, nas raves, no carnaval, enfim, tudo isso faz sentido quando nós olhamos à luz das Sagradas Escrituras que Jesus Cristo está próximo de voltar, que Ele está à porta, está prestes a buscar a sua igreja. Práticas que nós percebemos como desprezíveis, que procuram a todo momento derrubar o matrimônio, o alicerce maior da família, os padrões elementares de uma tradição conservadora pautado nas Sagradas Escrituras, e tudo isso é um sinal alarmante que demonstra que nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Jesus vem, igreja, e muito em breve. Guardemos as nossas vestes nupciais para esse grande encontro que acontecerá nos ares, nas nuvens, aonde pessoalmente nos encontraremos com o Senhor Jesus, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja a Deus. Vamos agora para o último tópico, o terceiro tópico. Jesus fala a respeito da vigilância, conforme o professor pode acompanhar aqui no nosso slide.
é nada mais do que uma exposição de Marcos capítulo 13, versículo 33, na versão Almeida Revista e Corrigida. A palavra de Deus diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E é com isso, em cima desses três verbos, que o comentarista ele constrói os subtemas e os subtópicos do último tópico da presente lição. Sempre alertas, sempre vigiando, 2, e por último, sempre em oração, seguindo a lógica aí, conforme o texto apresentado pela Almeida Revista e Corrigida. Mas eu trouxe para a igreja aqui, os queridos irmãos e alunos, o texto em grego, no original, que é o mesmo manuscrito usado pela NVI, pela nova tradução da linguagem de hoje, e também pela Almeida Revista atualizada, fazendo aí a sua tradução, a mais fidedigna possível. Mas o manuscrito que a Almeida Revista Corrigida usa, ele contém o verbo proseuomai. E as versões utilizadas pela NVI, por exemplo, não contém este verbo, orai, nos seus manuscritos, o grupo de manuscritos utilizados para a sua tradução. Okay? Você pode observar aqui no nosso texto em apreço. Então, os verbos que nós iremos ministrar está de acordo com a Almeida Revista e Corrigida, que são blepo, agrupinel e proseuomai. Então, a partir disso, construímos aí o nosso aspecto prático e devocional, alertando os queridos leitores a respeito de estarem sob aviso, também vigiando a todo tempo e em constante oração. A nova tradução da linguagem de hoje, eles traduzem da seguinte forma: vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. A NVI traduz: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E a Almeida Revista atualizada, eles traduzem da seguinte forma: estai de sobreaviso, vigiai e abrem colchetes e colocam e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Mas se fôssemos traduzir, literalmente ficaria assim: tenham de cuidado, vigiai, não sabeis, pois, quando o momento é. Olha que interessante, Então, o primeiro verbo, blepo, pode ser traduzido também como estai de sobreaviso, Está no presente imperativo e exige um constante alerta por parte de quem entende esse texto, do leitor. Um constante alerta concernente aos sinais dos tempos, aos sinais das últimas coisas. E o segundo verbo também, seguindo a mesma linha, ele significa manter-se acordado. Vigiar é manter-se acordado, em alerta, em constante alerta, vigiando a todo momento. Essa prontidão ela é necessária porque não sabemos quando esses acontecimentos do fim dos tempos eles podem se desencadear sobre nós. Então devemos estar olhando, estar de sobreaviso, a todo tempo acordado, observando os acontecimentos ao nosso redor, por meio das Sagradas Escrituras, por meio de uma cosmovisão bíblica cristocêntrica, percebemos a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante porque mantém a igreja com a chama e com a esperança viva em seu coração. Louvado seja Deus por isso. Agora é interessante observarmos que Marcos capítulo 13, no versículo anterior ao 33 ou 32, ele diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. É interessante que, já havia falado sobre isso na introdução da lição, Jesus diz que não sabe nem o dia nem a hora da sua volta. Havia, sim, coisa que ele mesmo deixava sem perguntar nas mãos do próprio Deus Pai. É interessante nós percebermos isso. Não pode haver maior advertência e recriminação para aqueles que calculam datas e esquemas quanto a quando Jesus voltará. Isso é uma presunção da nossa parte, como eu já havia tocado nesse ponto. Certamente é pouco menos do que uma blasfêmia nós inquirimos o nosso Senhor aquilo conforme que Ele nos demonstra por meio das Sagradas Escrituras. Queremos saber data, queremos saber dia, porque o ser humano é tão depravado, conforme fala Romanos capítulo 3, verso 23, que se soubéssemos o dia, a hora, o minuto, o segundo que Jesus voltaria, nós pecaríamos até o último segundo, para posteriormente nos arrependermos e termos a salvação eterna. Mas não é assim que as coisas funcionam. Aquele que é santo, entende o Evangelho, ele tem como a segurança de que ele voltará, independente do momento que isso aconteça. Essa é a alegria do nosso coração, porque estaremos preparados até o último segundo aqui nessa terra, quando de repente um piscar e abrir de olhos, nós estaremos no céu, glorificando a Deus e cantando Hosana, Hosana nas alturas. Louvado seja a Deus por isso. Então, Marcos capítulo 13, ele é conhecido também como o pequeno Apocalipse, É o mesmo texto lá repetido em Mateus 24 e também em Lucas 21. Agora vamos falar mais um pouco a respeito da interpretação desse texto.
O contexto dessa passagem é que antes Jesus tinha dito, lá nos versos 5 até o verso 23, sobre os acontecimentos locais e também mundiais, que tratavam da destruição do templo, perseguição e também um evangelismo mundial. Mas a partir do verso 24 até o verso 27, Jesus fala a respeito dos acontecimentos cósmicos. Interessante o professor se atentar para isso, A transformação do cosmos atual e também a vinda do Filho do Homem. A partir desse momento aqui que queremos tocar a respeito do pequeno Apocalipse, Agora, nos versos 28 em diante, Jesus começa a nos alertar a respeito de estarmos constantemente em vigilância. Perceba isso, como o texto deixa claro, essa ênfase da vigilância, da preparação dos irmãos no que concerne à volta iminente de Jesus Cristo. Por quê? Porque não sabemos o momento da segunda vinda de Jesus. Ele apenas nos diz, vigiai. É apenas esse o alerta para a igreja. Vigiem, olhem e orem. Tudo o que acontece, tudo que está ao nosso redor, devemos estar sob aviso, em constante oração, percebendo que aquele que prometeu que viria, ele veio. Mas ele falou que uma segunda vez voltaria e devemos estar com o coração alegre, regozijando, aguardando a sua segunda vinda. Louvado seja Deus por ele. Nós percebemos o seguinte, que a segunda vinda de Cristo é uma das doutrinas mais enfatizadas da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, cerca de 300 referências há na Bíblia a respeito da primeira vinda de Cristo. 300 referências. Mas quando nós passamos para as profecias que tratam a respeito da segunda vinda de Cristo, são 8 vezes mais em relação à primeira vinda. É em torno de 2.400 referências que tratam sobre a segunda vinda de Cristo aí nas Sagradas Escrituras. Perceba como isso é importante você deixar claro para os seus alunos. É uma das doutrinas mais distorcidas, porque alguns não acreditam, alguns desconsideram, alguns querem viver a sua vida olhando para o hoje, sem perceber as profecias do futuro, e também não querendo que Jesus Cristo volte. Elas aceitam a santidade, aceitam a alegria, aceitam o patamar de estar em comunidade, servindo a Deus, mas quando se trata de desapegar das coisas terrenas em fruto e virtude de uma eternidade, elas preferem negociar o hoje porque não entenderam a completude do Evangelho. Infelizmente existem pseudos cristãos que pensam dessa forma. Agora, nos versos 34 ao 36, Jesus ele nos conta uma história sobre um patrão que deixou os seus servos tomando conta de sua casa, mas não avisou quando voltaria. Olha aí a parábola que Cristo introduz para que percebamos a sua iminente volta. Ele apenas delegou serviços e que estes estivessem prontos a todo instante e atentos, porque nem ele mesmo saberia o momento do seu retorno. Então, Cristo trazendo uma parábola para alertar aos leitores a respeito da sua volta. E eu pergunto para vocês, isso parece nos familiar? O que foi que Cristo fez conosco quando ele ascendeu aos céus de glória? Jesus ele veio, habitou na casa e nos deixou aqui para cumprirmos tarefas. No sentido mais amplo, devemos evangelizar, levar a palavra para quem não conhece, nos reunimos como um corpo, como uma noiva que espera pelo seu noivo. E no sentido mais restrito, vivemos uma vida de santidade, glorificando e bendizendo o seu nome com todas as nossas atitudes. Agora eu pergunto para vocês, o que é ser membro, se não isso? É exercer os seus dons no corpo, é servir a igreja, é estarmos de prontidão, glorificando a Deus com tudo que temos e com tudo o que somos. É termos a posição de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por exemplo, tem pessoas que adoram a Cristo apenas em festa, apenas em acampamentos, apenas em grandes congressos, escolas bíblicas de obreiros, em EBD, EBFs, por exemplo. Mas eu digo para vocês, para nós encerrarmos essa lição, o viver cristão não é ocasião, mas sim uma constância na presença de Deus. Digo para encerrar, estejamos a todo tempo vigilantes, porque não sabemos nem o dia, nem a hora do retorno daquele que morreu por nós e prometeu que viria buscar a sua igreja. Deus abençoe e até a próxima lição.